Estamos gravando, tá? Obrigada, Davi, tá? Que aí depois eu disponibilizo. Ah, eu tenho o canal no YouTube, que alguns de vocês já acompanharam no semestre passado, tá? Jonathan, as pessoas que estão ingressando hoje, tem o canal no YouTube, com algumas aulas que eu gravei no semestre passado. Não sei se eu vou gravar, porque no semestre passado eu ainda não tinha a experiência do sincrônico que eu tive na pós-graduação, né? No nosso mestrado e doutorado eu dei aulas sincrônicas. Então, adquirindo essa experiência, eu posso compartilhar com vocês, tá? Não vou fazer coisa que eu não sei tão bem assim, tá? Não que eu saiba muito agora, mas enfim, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro texto, outra coisa, as aulas, elas vão ter de 1 hora a 1 hora e pouco, porque eu percebo que chegando até 2 horas a coisa se torna cansativa, a sala vai se esvaziando, então o timing da aula sincrônica, eu percebi, não sei, vocês se perceberam também, ela funciona de modo diferente do timing da aula ao vivo, tá? A gente cansa e vocês provavelmente devem ter outras aulas depois da minha. Tá? Então, a atenção de vocês vai ser testada, não somente hoje, mas durante toda a semana, tá? Então, e eu também me canso, tá? Porque eu tenho mais aulas amanhã, hoje à tarde, depois desta aula, então há também o meu cansaço de vocês. Então, essa é uma questão, tá? O texto que eu selecionei para começar as aulas hoje chama-se A História da Literatura Portuguesa, Paradigmas, Impasses e Retornos. Por que eu selecionei esse texto? Ah, porque, por vezes, nós intuímos aquilo que determina a seleção de textos que ingressarão no que nós chamamos de cânone e que serão estudados, tá? Mas nós, por vezes, não sabemos ao certo, e do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, como esses textos foram selecionados. Tá? E eu encontrei esse texto do professor Carlos Manuel Ferreira da Cunha, vocês podem ver, é professor na Universidade do Minho, professor em Portugal, tá? Em que ele vai esclarecer esse percurso. E ele vai esclarecer esse percurso de um modo a que nós percebamos que há uma série de retornos, como diz o título do texto, do artigo do professor Carlos Manuel. Tá? Porque, vamos lá, vamos pensar em termos de texto literário. Vocês devem ter visto pelo cronograma que nós vamos ler O Amor de Perdição, é o primeiro texto literário, o romance do Camilo Castelo Branco, tá? E nós vamos chegar a um texto contemporâneo do Antônio Lobo Antunes, chamado As Naus, tá? Ambos os textos têm um percurso e têm uma preocupação com a história de Portugal, mas de um modo diferenciado. Mas, para nós chegarmos a essa perspectiva de leitura da história do Lobo Antunes nas Naus, nós temos que pensar na perspectiva histórica da literatura portuguesa lá do século XIX, porque senão nós não compreendemos o que acontece nesses quase 2 séculos, tá, de literatura. Então, o texto do professor Carlos Manuel vai discutir isso. Ele não vai dar muitos exemplos literários, vocês podem notar, né? Mas eu procurei, para minha fala, trazer alguns exemplos para vocês. Tá? Então, é um texto para a gente entender como se dá isso que nós chamamos vulgarmente como periodização da literatura. Aqui no caso a portuguesa, só que se vocês prestarem bem atenção, a literatura brasileira também tem uma perspectiva semelhante na sua periodização a essa apontada pelo professor Carlos Manuel. Isso se deve, vocês sabem, a fatores históricos, né? A presença dos portugueses no Brasil, graças à colonização, à língua, o contato. E essa questão da periodização também tem uma referência à Europa com relação à França, à Alemanha. Então, veja, essa perspectiva comparada, essa perspectiva, eu diria, transnacional.
tá? Se é que no século XIX eu poderia usar esse termo, mas vou usar esse termo porque ele diz bastante para nós aqui no século XXI. Tá? Então, vejam, o professor Carlos Manuel ele vai dizer que a história da literatura portuguesa, tá? Ela foi fundada, ela foi criada, ela foi estabelecida a partir do século XIX, tá? E com base no quê? Na existência do que ele vai chamar de um espírito nacional. É o que no Brasil, eu não sei, vocês já fazem literatura brasileira? O Ainda Jonathan, o Jonathan já fez, a Vitória já fez. Então, mas eu não sei se vocês estudaram Jonathan e Vitória e quem mais estiver presente. Há um texto bastante interessante na literatura brasileira que se chama Instinto de Nacionalidade, que é do Machado de Assis. Ah, sim, vocês estudaram? sim. Então, tem essa pegada do espírito nacional a que se refere o professor Carlos Manuel, tem uma relação com o instinto de nacionalidade, escrito pelo Machado de Assis no século XIX, acerca da literatura brasileira. Tá? Então, vejam, mais importante para a fixação, a Vitória, chama-se Instinto de Nacionalidade, do Machado de Assis. É um texto que vocês encontram facilmente online, tá bem? Vocês podem, é um texto relativamente curto, fácil de ser achado e lido. Tá? Então, no século XIX, esse instinto de nacionalidade ele estava muito mais preocupado com questões, como o professor Carlos Manuel coloca, como geografia, religião, constituição de valores rememorativos da história do lugar, do que com o próprio texto literário. Por quê? Porque o texto literário ele ia colaborar na fixação desse espírito de nacionalidade e na fixação de determinados lugares como nações autônomas, como lugares diferentes de outros, porque não só possuíam uma língua diferente, uma cultura diferente, mas que possuíam uma gente diferente, um sistema político diferente, uma conglomeração social diferente. Tá? Então, é nesse bojo que, por exemplo, o Lusíadas aparece. Tá? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas se eu não falei, eu vou falar pela primeira vez, senão eu repito. Os Lusíadas ganham projeção em Portugal graças ao romantismo e graças a esse espírito de nacionalidade portuguesa no século XIX. Quando o Camões publica, graças ao rei da época, no século XVI, o seu Lusíadas, ele não tem a projeção que ele ganha no século XIX. Tá? E aí se instaura um mito acerca da nacionalidade portuguesa que tem como heróis Vasco da Gama e seus homens. E o próprio Camões se torna um herói dentro da literatura portuguesa e disso que se chama de nacionalidade portuguesa, tá? Porque o Camões, além de ser um grandíssimo escritor, tá, que no século XIX vai ser reconhecido como tal, também foi um soldado. Ele também participou dessas viagens rumo ao além-mar e rumo a essas novas descobertas, essas novas terras. Então, há o que nós chamamos de romantização dos Lusíadas e dessa figura do Camões. Inclusive, há um texto chamado Camões, da autoria do Almeida Guerrete, que vai, vamos dizer assim, romantizar, que vai humanizar, que vai ver de modo subjetivo esse Camões histórico, esse Camões literário, transformando-o num herói romântico, capaz, por exemplo, vocês já ouviram falar isso, tá? De sofrer por amor, mas salvar os Lusíadas e deixar a sua amada morrer afogada. Isso faz parte de uma lenda, a gente não sabe se isso é lenda ou se é verídico, mas enfim, isso faz parte do imaginário. Quer dizer, ele foi o grande poeta do amor,
mas ele deixa um dos seus grandes amores se afogar, mas Os Lusíadas, aquele livro que vai encarnar um sentimento de nacionalidade portuguesa, ele é salvo, ok? Então vejam que essas lendas são criadas no bojo do século XIX. Tá? Vejam, eu retirei alguns trechos para que vocês acompanhem. Na página 2, eu retirei o trecho seguinte. A literatura passou, assim, a ser entendida como uma forma de expressão da sociedade, e o gênio artístico como representante e o tradutor da consciência coletiva. Então, e vejam, até hoje, essa perspectiva acerca do escritor e do texto literário é válida. Tá? E se vocês, eu já vou saltar, lá no final do texto, o professor Carlos Manuel vai fazer referência aos estudos pós-coloniais, aos estudos culturais, linkando com essa perspectiva do século XIX. Então, estudos que às vezes nós achamos muito de vanguarda, muito progressistas, eles não são. Eles sofrem, eu diria, uma transformação, porque do século XIX até o século XXI há uma extensão de tempo relativamente grande, apesar de não ser, mas vamos pensar historicamente, tá? Mas há transformação, e essa preocupação com a questão social e o artista como sujeito que percebe isso e que representa isso por via do texto literário, volta à cena, ele volta à tona. Tá? Por isso que eu solicitei, eu ainda não coloquei no AVA, mas eu pretendo colocar durante a próxima semana, a leitura de um romance chamado As Naus, do Lobo Antunes. As Naus, eu não sei se alguém já leu, eu imagino que não, tá? Mas vejam o título desse texto, As Naus. É uma referência clara às embarcações que saíam de Portugal e viajavam. Os portugueses viajaram o mundo todo no seu tempo, tá? Eles já eram globalizados, eu vou usar aqui vulgarmente, no final do século XV para o XVI, tá? Só que o tratamento que o Lobo Antunes vai dar para essas naus, vocês vão ver lá personagens que vocês conhecem da literatura. Lá vocês vão ver o Camões, vocês vão ver o Padre Antônio Vieira, vocês vão ver personagens históricas como Pedro Álvares Cabral, vocês vão ver o rei Dom Sebastião, tá? Só que sob uma outra perspectiva, que não aquela que o século XIX engrandeceu, figuras heróicas, como os heróis, por exemplo, gregos de uma Odisseia, de uma Ilíada, mas sujeitos rebaixados, sujeitos vis, sujeitos um tanto quanto tresloucados, sujeitos drogados do ponto de vista do vício, tá? Então, há uma mudança nessa perspectiva do tratamento dessas personagens, mas há uma pegada histórica, tá? Mas há um percurso de mudança, tá? Então, vocês vão notar. Por isso que esse texto, eu quero para preparar vocês para essas leituras que nós queremos, ok? Depois, eu fiz a tradução aqui de uma referência que o Carlos Manuel faz ao Schlegel, tá? É um ponto que está em francês, tá? Quem souber francês melhor pode me corrigir, tá? É o seguinte, o Schlegel teria escrito, ele escreveu em alemão, mas a tradução aqui está em francês, eu fiz para o português. É o ponto de vista moral que reporta tudo a questão de saber se uma literatura inteiramente nacional, perfeitamente adaptada à prosperidade nacional e ao espírito nacional. Aqui a gente percebe que, no século XIX, mais importante, então, que o texto literário, a construção linguística e estilística de um texto era a relação, a manutenção de um vínculo desse texto com aspectos da história nacional. Aí a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a literatura brasileira. No caso dos romances de um
José de Alencar, pensando na constituição dos sujeitos indígenas, como representados pelo José de Alencar, a constituição dos romances ditos históricos, as Minas de Prata. Tá? Então, vamos pensar também em relação, tá? Essa perspectiva comparatista. Tá? Então, mais importante. Aí, o que o Carlos Manuel também faz? Ele vai traçar um percurso de estudiosos de literatura portuguesa que mudaram esse panorama, que começaram a dar maior importância e visibilidade ao texto e aos seus recursos linguísticos e estilísticos do que ao seu vínculo com o histórico, tá? Porque o vínculo com o histórico, gente, nunca vai se perder. Tá? Ele não vai se perder, porque a literatura ela está imersa num determinado lugar de cultura, num determinado lugar de memória, num determinado lugar de história. Então, esse vínculo é impossível que se perca. Só que eu aquilatar a importância menor ou maior de um texto somente por isso, eu vou quase que reduzi-lo. E aqui veja, reduzi-lo, eu não estou reduzindo a história, mas eu estou reduzindo a literatura. A categoria de um texto histórico, antropológico, sociológico, e sabemos que são textos diferentes. Tá? Então, vamos prestigiar o texto literário a partir daquilo que ele tem de diferente em relação aos outros textos, sejam antropológicos, históricos, sociológicos, filosóficos ou de outra espécie. E aqui eu ressaltei a figura de um professor que ele cita, que é o Fidelino de Figueiredo, porque o professor Fidelino, ele fugiu, ele foi exilado da ditadura salazarista, na década de 1930, e ele esteve no Brasil durante quase 20 anos. Tá? E ele foi professor, e ele formou os grandes professores de literatura portuguesa do Brasil, como Maçom Moisés, como o professor Segismundo Espina, como a professora Cleonice Berardinelli. Tá? Então, vejam que a literatura portuguesa no Brasil ganha uma perspectiva diferente e já uma perspectiva não historicizante, não tão ligada a esse apelo histórico, tá? Graças a sujeitos exilados, tá? Como Fidelino de Figueiredo. Outro professor foi o Jorge de Sena, também, que veio para o Brasil. Tá? Outro também foi um dos criadores da Universidade de Brasília, é um dos tradutores da poética do Aristóteles para o português, sabe? Me faltou o nome dele agora, mas há uma série de intelectuais e professores portugueses exilados da ditadura salazarista e que vêm para o Brasil, dentre outros lugares, e que vão ensinar um novo modo de enxergar a literatura. E não só a literatura portuguesa num primeiro momento, mas esse modo de olhar a literatura numa perspectiva comparatista surge no Brasil graças a esses mestres portugueses. Tá? Inclusive, se a gente pensa em literatura comparada, eu sei que alguns de vocês já tiveram, se vocês pegarem a história da literatura comparada no Brasil, um dos grandes nomes é a professora Tânia Carvalhal. Mas um dos sujeitos que implementou a comparada no Brasil em nível de pós-graduação foi o professor Benjamin Abdala, que é da literatura portuguesa originariamente. Tá? Então, vejam que a literatura portuguesa e esses sujeitos, eles começam a enxergar a literatura para além desse espectro historicizante, para além desse espectro ligado somente a uma perspectiva nacionalista, prestigiando o texto literário no seu aspecto linguístico, estilístico, tá? Seu aspecto estético. Certo? Então, por isso que eu dei essa parada para falar sobre o professor Fidelino de Figueiredo, tá? E para que vocês conheçam essas figuras que têm, vamos dizer assim, que têm um papel bastante significativo nessa história, nesse percurso da literatura. Tá? Outro grande estudioso, Jacinto do Prado Coelho, tá? E aqui também
ele está na página 4 do texto do professor Carlos Manuel, tá? É um grande estudioso da obra do Fernando Pessoa, tá? Mas ele também é estudioso de história da literatura portuguesa. Ele disse o seguinte, ele escreveu: a história literária digna desse nome seria aquela que nada encerrasse, que não contribuísse para a mais completa compreensão e o mais exato julgamento das obras literárias enquanto obras estéticas. Seria efetivamente uma história da literariedade, instituída por Jacobson como objeto específico da ciência da literatura. Se vocês lembram das funções que o Jacobson orientou, as 6 funções, a função literária, ela está para a função metalinguística, tá? E também para uma função, eu diria, conotativa, porque as palavras dentro desse espectro da literariedade, elas saem do âmbito do comum, do cotidiano, do senso comum, para ganhar status de alguma outra coisa dentro do texto literário. Mesmo as palavras, quando as palavras são comuns, tá? Quando elas ingressam no texto literário, elas ganham outra orientação. Vamos pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês conhecem, de literatura brasileira. As obras do Rubem Fonseca, por exemplo, permeadas por palavrões. Tá? O palavrão é mal visto socialmente, tá, em geral, a gente usa palavrões em algumas circunstâncias, seja, vamos dizer assim, para ofender o outro, seja ironicamente, coisa que o valha. Só que nos textos, em alguns textos do Rubem Fonseca, se você extirpar o palavrão, eles perdem a potência, eles perdem o sentido e eles perdem o efeito que eles buscam sobre o leitor. Tá? Então, vejam que as palavras, mesmo quando elas se reportam a usos cotidianos, ou elas fazem parte do uso do dia a dia, quando em estado de literariedade, elas ganham uma outra funcionalidade, porque elas buscam um outro efeito, elas buscam produzir alguma coisa que não é igual àquela que todo dia a gente faz. Tá? Eu escrevi um texto com um ex-aluno meu, tá? A gente fez uma experiência de retirada dos palavrões do Cobrador. É um conto do Rubem Fonseca, se vocês não conhecem, sugiro a leitura. Tá? Há uma série de palavrões numa cena de estupro, inclusive, tá? Uma cena potente. Não se causa o mesmo efeito se você eliminar os palavrões, tá? O estupro continua, mas ele é amenizado. E o efeito do estupro, dentro do texto literário, é o efeito do mal-estar. É aquilo que se quer provocar. E esse mal-estar não é provocado só pela cena, é provocado também pelas palavras eleitas para que essa cena venha à tona. Tá? Então, críticos como o professor Jacinto Coelho, como o Fidelino Figueiredo, tá? E o próprio professor Carlos Manuel, eles querem demonstrar isso, né? O Rubem Fonseca demonstra a violência do Brasil, que era o Rubem Fonseca e a maioria dos escritores desde que este Brasil foi descoberto, né? Mostra a perspectiva da violência. Então, isso não vamos dizer assim, uma análise sociológica, mas é para provocar o mal-estar. Tá? Eu dei um exemplo aqui com um escritor brasileiro, tá? Para que vocês percebam. Então, o cânone literário português ele vai ser moldado a partir do século XIX com base nesses autores que são considerados representativos do tal espírito nacional. Então, aí vem quem? O Camões, o padre Antônio Vieira. Aí vocês começam a entender, por exemplo, por que a gente estuda os sermões do Antônio Vieira. Né? Porque, vamos lá, no semestre passado, nós lemos um texto chamado Conceito de Ficção, vocês devem se lembrar, se não se lembram, tá? Eu estou refrescando a memória de vocês, tá? O sermão,
Ele não é um texto histórico, ele também não é um texto ficcional, mas quando você lê os textos do padre Antônio Vieira, você sente uma pegada. Ele quer produzir um efeito no seu leitor, na medida em que é um sermão, e ele constrói uma história própria, por meio do estilo de sermonário de Portugal e das relações do próprio Vieira com a igreja e com Portugal. Então, em alguma medida, a gente percebe que há uma pegada ficcional nesse texto, tá? Se nós tomarmos, inclusive, o texto bíblico sob uma perspectiva ficcionalizada de determinadas relações entre o mundo dos homens e o mundo de Deus, o mundo do divino. Tá? Então, vocês começam a entender porque determinados textos que não têm uma aparência necessariamente literária, acabam ingressando nesse lugar da literatura, porque são sujeitos que construíram uma mítica, que construíram uma história de Portugal, não necessariamente por via da história, mas por via dos seus textos, com uma pegada estilística outra, tá? Então, vejam, talvez esse texto eu pudesse ter utilizado em outro momento, mas as coisas nos escapam às vezes, né, gente? Então, vamos lá. Tá? É, então, outra questão que eu gostei na perspectiva do professor Carlos Manuel é que ele diz que há, na constituição dessa historiografia, dessa história da literatura portuguesa, uma formação discursiva híbrida, uma palavra tão contemporânea, né? Então, nos estudos literários contemporâneos, o hibridismo, hibridização, hibridação aparecem com uma certa frequência. Então, ele diz que permaneceu, assim, uma formação discursiva híbrida, encaixando no seu formato tradicional, nacional, períodos, autores e gêneros, algumas tímidas análises textuais de natureza estilística. Então, vejam, essa mescla, o histórico, esse aspecto vinculado à criação de um espírito de nacionalidade não foi abandonado, no entanto, a ele se acresce a importância do texto, a importância da análise textual. Tá? E eu não sei se vocês, ele faz referência a uma figura mítica, Janus ou Janus, vocês viram? Está na página 6 ou 7, vou escrever aqui, essa figura, Jano ou Janus. Eu coloquei no chat. Vocês viram esse nome? Que o professor Carlos Manuel vai dizer que a literatura tem essa pegada de Jano ou Janus. Eu não sei se algum de vocês procurou quem é, tá? Mas eu procurei para esclarecer. Jano ou Janus, e isso eu procurei no dicionário de literatura clássica, tá? É o guardião do universo, incumbido de fechar e abrir todas as coisas, olhando da porta de dentro para fora. É o Deus dos inícios. Jano, vocês podem se lembrar de janeiro. O mês de janeiro chama janeiro por conta desse Deus, porque ele fecha o ano anterior e inicia o ano seguinte. Ele é um Deus, como se diz, é um Deus bifronte. Por quê? Porque ele tem duas faces, olhando simultaneamente. Obrigada, Jonathan. Tá? Olhando simultaneamente para o passado e para o futuro. Tá? Então, a literatura, ela está sempre, ela tem uma pegada. O Carlos Manuel vai trabalhar com a imagem de Jano, mas eu diria que ela tem uma pegada dialética com relação ao tempo. A literatura está no presente, mas ela olha para o passado na medida em que ela trabalha com uma perspectiva quase memorialística das coisas, tá? E quando o texto literário tem um comprometimento ético, político, e aí eu remeto às minhas falas do evento que Davi mediou, tá? Ela também
cria uma possibilidade de não incorrermos nos mesmos erros, repensarmos determinadas situações sobre outras perspectivas, tá? Então, vejam, o texto literário, ele tem esse comprometimento com o tempo, que não é só o tempo presente. Ele tem o tempo passado, o tempo futuro, está posta no presente. Há também uma pegada subjetiva, porque no texto literário você tem um escritor, um sujeito civil, um sujeito que tem vida social, tá? Mas que cria narradores, que cria personagens para quem lhe dá voz, para enxergarem e para se manifestarem acerca de coisas empíricas, de coisas que circulam historicamente, talvez de modo diferente do dele, tá? Colocando o leitor diante das mais variadas possibilidades. Então, vejam, aí talvez reside a relação alegórica que o professor Carlos Manuel faz com esse deus Janus, depende, vocês podem fazer a busca de vocês vão achar as duas nomenclaturas, tá? Nessa relação que eu chamei, num primeiro momento, de dialética, tanto com o tempo, quanto com as, vamos dizer assim, as ciências, os saberes do mundo. Porque aí, mais à frente, eu vou recuperar para vocês um trecho do aula do Barthes. Vocês conhecem o aula do Barthes? Eu sei que alguns de vocês, aula do Roland Barthes, tá? Eu vou colocar aqui. É um texto que vocês podem achar, eu creio, online, né? Ele não é difícil, é um livro bastante. Eu gosto de usá-lo bastante quando falo de literatura e de ensino de literatura, e tem uma ótima tradução da professora Leila Perrone Moisés, tá? Então, é um livro que vale a pena vocês conhecerem. Há um determinado momento em que o Barthes escreve o seguinte, eu vou ler o Barthes, eu estou na página 18 do Barthes, quem queira depois buscar na internet o texto, para dialogar com essa perspectiva do Deus Janus, posta pelo Carlos Manuel. A literatura assume muitos saberes, isso é Barthes. Num romance como Robinson Crusoe, há um saber histórico, geográfico, social colonial, técnico, botânico e antropológico. Robson passa da natureza à cultura. Se, por não sei que excesso do socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Veja, é uma afirmação poderosa, potente, em que vamos eliminar tudo, vamos selecionar uma única área do saber que congregue tudo mais. Para o Barthes, e eu faço coro com Barthes, é a literatura quem tem essa capacidade, tá? Não é outra área do saber, porque inclusive ela vai acionar a língua, o modo como a língua tem possibilidades de trabalhar com vários aspectos. É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente realista. Ela é a realidade, isto é, ela é o próprio fulgor do real. Se discute muito, vocês sabem disso, e aqui sou eu quem estou falando, o status de realidade da literatura. Mas a literatura, ela é uma representação da realidade. E ela constrói uma determinada realidade naquele espaço textual. Tá? Então, nós temos, na verdade, várias realidades. E uma dessas realidades está posta no texto literário. Tá? Hoje, com o acesso maciço aos meios virtuais, como nós estamos aqui, constrói-se uma outra realidade. Que hoje a gente pensa, não, isso aqui é só um meio, isso aqui é só um meio tecnológico e coisa que o valha. Mas eu penso que daqui a algum tempo
este meio será estudado como um outro aspecto de realidade, porque outras relações e outras perspectivas de linguagem serão traduzidas neste lugar, tá? Hoje, realmente, a gente está neste presente, a gente está vivendo uma série de outras situações. É difícil nós aquilatarmos o que está acontecendo com uma perspectiva, inclusive, teórica, mas já estão sendo construídas perspectivas teóricas acerca disso. Tá? Então, vejam que as realidades são várias. E a literatura cria, ela é capaz de criar uma realidade. Tá? Voltando ao Barthes. Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os saberes. Ela não fixa, não fetichiza nenhum deles. Ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por outro lado, ele permite designar saberes possíveis, insuspeitos e realizados. A literatura trabalha no interstício da ciência, está sempre atrasada ou adiantada com relação a esta. Tá? Aí eu pulo uma parte. A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro. A literatura não diz que sabe alguma coisa, mas diz que sabe de alguma coisa. Ou melhor, que ela sabe algo das coisas, que ela sabe muito sobre os homens, que ela conhece dos homens, é o que se poderia chamar de grande estrago da linguagem, que eles trabalham e que os trabalha. Então, vejam, eu gosto muito gosto do livro, né? A literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa. Tá? E esse saber de alguma coisa impulsiona o leitor, o receptor, a buscar o que é essa coisa que a literatura sabe. E é nesse lugar intersticial de ela sabe alguma coisa em que nós, leitores, receptores, podemos buscar alguma coisa que não é necessariamente o que, por exemplo, o escritor pensava. O escritor e a literatura nos dá margem para que a gente pense coisas a partir do que vai escrito. Por isso que quando a análise de texto literário, eu proponho alguma coisa, mas vocês também têm a liberdade de me propor outras questões, porque o texto nos propicia isso. O texto não é unilateral, ele não é monolítico. Ele é um monumento, como diz o Barthes, na medida em que ele homenageia ao modo, eu diria, intertextual, os saberes humanos, os seres humanos, as coisas do ser humano. Tá? Por isso ele é um monumento, mas não que ele seja monolítico, não que ele esteja erigido para sempre. Ele é passível de ser mexido, ele é passível de ser, vamos dizer assim, estremecido de tempos em tempos. Tá? Então, a força da literatura está nessa possibilidade de câmbio, de transformação, de diálogo. Tá? E é isso tudo que nós encontramos, por exemplo, num texto como o Aula do Barthes, e é isso que, de alguma maneira, vamos dizer assim, do entrecho final, do meio para o entrecho final do texto do professor Carlos Manuel, nós encontramos essa possibilidade de enxergar o texto literário como esse monumento, que dialoga, e não que entroniza determinadas percepções, sejam elas históricas, sejam elas sociais, sejam elas econômicas, sejam elas linguísticas, sejam elas de qualquer ordem. Tá? Então, porque às vezes, e aí eu vou fazer a crítica ao lugar de onde eu falo, tá? Por vezes, nós, professores, que também somos críticos e analistas de literatura, tá? Nós tornamos a literatura esse monolito. Nós tornamos o texto literário essa coisa fechada. O texto não é assim, tá?
é por via, por exemplo, quando eu me debruço sobre determinada perspectiva teórica e não abro mão dela, tá? Eu estou tornando esse monumento histórico e aberto um monolito. Tá? Então, falando das minhas próprias coisas, às vezes eu recebo não para artigo que eu mando para a revista, porque a perspectiva teórica de quem analisou meu artigo não é a mesma com que eu analisei. Então, e eu acho isso injusto, porque eu gostaria que a pessoa enxergasse também sob a perspectiva que eu estou olhando. Tá? Se ela não concorda, é uma coisa com a minha perspectiva, mas ela tem que estar aberta como o texto literário é aberto. Essa é a grande questão para mim. Por isso a necessidade de lermos o texto literário. Tá? Estou aqui com texto teórico com vocês, mas vocês percebem que eu estou tentando dialogar com textos literários para a gente enxergar como isso funciona no texto, e não só numa perspectiva historiográfica ou teórica, ok? Aí vem a parte, o trecho final, lá na página 8, tá? Que o professor Carlos Manuel chama atenção, eu gostei bastante disso. Ele diz que desde os anos 70 do século XX, com a estética da recepção, sobretudo da parte de Hans Robert Gauss, os post-colonial studies, os cultural studies, apesar de sua heterogeneidade, o New Historicism e algumas orientações da literatura comparada, assiste-se a um certo retorno da história literária. É o que eu falei. Ele começa no século XIX e ele vai unir as pontas desse esse ensaio que ele escreveu acerca da história da literatura portuguesa. Tá? Que há esse retorno, só que é um retorno que vai passar sob o crivo do o que é a narrativa, ou o que são as narrativas. Tá? As narrativas, elas não são somente literárias ou ficcionais. O texto histórico é um texto narrativo. O texto sociológico é um texto narrativo. O texto antropológico é um texto narrativo. Tá? A gente encontra, se a gente pegar vejam lá no Como Analisar Narrativas. Se a gente pegar personagem, ambiente, espaço, todos esses outros textos aos quais eu fiz alusão, eles têm personagens, têm um determinado espaço, têm um determinado tempo, têm determinadas circunstâncias que criam enredos, tá? Então, é lógico, são funções diferentes, são sentidos diferentes que se querem criar, mas há uma pegada narrativa nessa estrutura de eu tenho que ter determinados elementos para que se constitua o texto, tá? Só o texto filosófico que às vezes sai um pouco desse enredo, mas contemporaneamente, alguns textos literários, ou muitos deles, estão ingressando nessa perspectiva ensaística filosófica. Na literatura portuguesa, nós temos um escritor chamado Gonçalo Tavares, tá? Que eu já fiz várias vezes alusão a ele, mas é bom que vocês, Gonçalo M. Tavares. Tá? O Gonçalo Tavares, um dos grandes escritores contemporâneos portugueses, tá? Ele tem uns textos que, quando você lê, você fala: isso aqui é literatura? Isso aqui está meio filosofia, tá? Isso aqui está mais para filosofia do que para literatura. Então, vejam que isso também se retorna, e isso é uma questão que eu já devo ter falado em outro momento, ao cruzamento, ao entrecruzamento dos gêneros. Quer dizer, o romance se transforma, o conto se transforma, a crônica se transforma, os gêneros como o fragmento da filosofia se transforma, o próprio texto histórico se transforma. Então, nós voltamos, ou essa questão do retorno, que eles chamam de atenção, nós retornamos também a um lugar onde se questiona quais gêneros estão em circulação. É o que vocês podem, às vezes, ler por aí, em textos contemporâneos, como o momento da pós-ficção. Tá? Não sei se alguns de vocês já se deparou com esse termo, pós-ficção. Vejam,
Pós-ficção não significa que não exista mais ficção, tá? Significa que existe um momento, vivemos um momento de transformação daquilo que habitualmente tínhamos como ficção, tá? Então, o romance que nós lemos hoje, alguns deles não são mais romances como nós tínhamos no século XIX e em parte do século XX. O conto não é mais como nós líamos no XIX ou parte do século XX, mas isso não significa que não tenhamos mais ficção. Estamos no momento de transformação. Então, vejamos que nós temos que reavaliar o modo como lemos esses prefixos. Pós-ficção, pós-modernismo, que inclusive está meio em decadência, né? Não tenho nem mais lido nem ouvido falar, tá? Pós-verdade, que mais? Pós-ética, não sei, vocês, eu que lido com esse universo, eu tenho lido muito o uso desses prefixos. Isso não significa a abolição deles, do substantivo, mas o princípio da transformação desses substantivos, porque as coisas mudam com o passar do tempo. No tempo, as coisas mudam. Não estou falando em evolução, nem falando em regressão. Estou falando que as coisas mudam. Por isso, a perspectiva de transformação, que é um princípio de passagem, que é um princípio dinâmico. Tá? Porque quando você tem só o substantivo, parece que ele está parado, né? Agora, quando você agrega um determinado prefixo, tá? Às vezes ele possibilita a leitura da dinâmica, mas às vezes possibilita uma leitura outra, como o pós, que por vezes parece querer negar o substantivo, mas não é isso. Na leitura que eu faço, e a minha leitura ela está baseada especialmente no texto que nós lemos do Conceito de Ficção, de Saer, nós lemos no semestre passado, e num texto de um escritor brasileiro chamado Juan não, cadê meu texto, gente? É o Julian Fuchs. Não sei se vocês o conhecem, tá? O Julian Fuchs. Tá? Ele tem um texto, depois eu posso passar, em que ele vai tratar sobre a questão da pós-ficção, e ele vai tratar a partir do texto que vocês leram do Saer, o conceito de ficção. Tá? Então, porque no texto do Saer ele vai falar em não ficção, né? E o Fuchs vai fazer uma relação entre a não ficção e a pós-ficção. Tá? Então, vejam que é um momento de transformação, nisso que a gente pode ler como uma espécie de retorno dentro do texto do Carlos Manuel. E lá na página 9, ele vai escrever o seguinte, Carlos Manuel. Um outro retorno atual é o da filologia, um dos temas marcantes dos estudos literários no início do novo milênio, e que implica, de modo mais ou menos acentuado, uma revalorização do texto, do contexto e da história. Esse é um estudo que eu gosto de fazer, vocês sabem disso, eu gosto de pegar a palavra, procurá-la no dicionário, procurá-la em outras instâncias, para saber como ela evoluiu, como ela tem uma certa origem e como nós a lemos hoje, como ela foi mudando de contexto, como a sua história foi sendo reapropriada. Tá? Então, vejam, esse é um estudo também de retorno, mas é um estudo que ganha estofo. Então, esse texto aqui eu também trouxe para vocês para mostrar que não existe nada de tão novo assim nos nossos panoramas literários. É para mostrar para vocês que há um percurso transformativo, tá? E que também a gente não vai chamar de como que é? Instinto de nacionalidade, espírito nacional. Hoje nós estamos com outras preocupações. Tá? Nós temos que nos preocupar hoje, por exemplo, com as diferenças que compõem esse espírito. Esse espírito é múltiplo, ele não é único. Então, quem compõe esse espírito? Por exemplo, uma pegada culturalista aqui no Brasil. Não são só os colonizadores brancos. Esses fizeram um serviço
complicado, né? Então, você tem os indígenas, você tem os afrodescendentes, nós temos homossexuais, transexuais, nós temos os portadores de deficiência. Então, é tudo isso que compõe esse espírito, esse lugar onde nós vivemos. Então, nós estamos num outro momento, tá? Não adianta nada vir com aquele discurso patriótico, pátria amada, Brasil, salve, salve, o que quer que seja, né? Porque senão eu ia falar das porradas que as pessoas querem dar umas nas outras, né? Mas, enfim, vocês sabem que eu estou me referindo, né? Então, isso não é uma questão a ser tratada hoje, tá? Ou ela também deve ser tratada com uma outra perspectiva de colonialismo, o endocolonialismo, tá? Que é também uma instância que está circulando nos estudos hoje. Então, nós já tivemos o colonialismo, o pós, o neo, e hoje nós estamos nos deparando com o endocolonialismo, aquele que circula no próprio lugar entre os sujeitos de uma determinada nação. Tá? Então, vejam, e isso tem uma história, isso está lá no século XIX. É por isso que eu gosto de tratar com esses temas, tá? Para que a gente perceba que a gente tem que dialogar o passado com o que a gente está lendo hoje. Tá? Um cara como Camilo, por exemplo, com um sujeito como Lobo Antunes. Um cara como Camões, tá? Com o Lobo Antunes. Eu falo do Lobo Antunes porque ele é emblemático na, no esmiuçamento, na desestabilização desses mitos que construíram o tal espírito nacional português. Ele desmonta mesmo, ele destrói de um modo irônico, de um modo violento, uma violência física, uma violência simbólica, tá? Isso tudo, desestabilizando esses conceitos. Por isso, ele não é um escritor que, por vezes, é tão bem recebido entre determinados leitores portugueses, tá? Porque ele provoca, ele causa mal-estar com isso. Como aqui no Brasil, alguns sujeitos que escrevem hoje também provocam mal-estar porque desestabilizam aquela perspectiva, somos cordiais, somos bonzinhos, somos corpos que transitam livremente por aí, por fora, coisa que vale. Isso sem falar entre nós mulheres, como nós somos vistas acerca fora deste país e mesmo neste país, esses corpos que são violentados constantemente, tá? Então, a literatura portuguesa tem esse ingrediente, a literatura brasileira também tem, tá? Então, eu vou deixar o microfone agora aberto para vocês, se quiserem fazer algum questionamento, tá? Porque eu vou, vocês viram, esse é o meu problema, talvez, com a aula sincrônica, assim, eu não posso, se nós estivéssemos na sala de aula, teria havido gente levantado a mão, a gente teria dialogado muito mais. E esse espaço, infelizmente, ele não propicia tantas interações assim, tá? Mas eu agora abro a palavra para quem quiser se manifestar. Se não quiserem se manifestar verbalmente, podem me mandar perguntas, seja pelo AVA, seja para o meu e-mail particular, que acho que todos vocês conhecem. Se não conhecem, eu vou colocar aqui, tá, gente? Que aí vocês podem anotar, tá? Aqui, tá? Mas, então, microfone aberto para vocês. Estejam à vontade. Pois não, Professora, Davi? Pois não. eu ia fazer uma pergunta, mas assim, ao longo da sua fala a senhora já respondeu, então é mais um comentário. Porque a Pois minha não, dúvida Davi. é assim, será que a razão da, da periodicidade da história da literatura ela ser definida da maneira que ela foi, se ela tem a relação com quem lia e com quem criticava essa literatura, né? Então, a senhora já respondeu. Então, está muito ligada a essa questão colonial das pessoas nesse sentido nacional, enfim. E eu ia até fazer um paralelo, porque aqui no Brasil também foi assim, né? A gente estava vendo em sintaxe, no texto de sintaxe, que para definir a gramática foram escolhidos autores do cânone brasileiro que tinham essa linguagem aí nacional e tal, então toda essa questão da identidade brasileira mesmo. Então,
tá muito relacionado de novo a esse perfil que a gente já conhece, né, do homem branco e tal, toda aquela questão. Então, eu só queria fazer esse comentário mesmo que eu achei muito interessante, que quem lê também traz essa perspectiva, né? Tem o eu também pesquisador, o eu também crítico, que interfere nessas questões de como vai ser organizado a história da literatura. Eu achei isso muito legal. Além disso, Davi e todos os outros colegas, quem escreve também está, quem cria a crítica, a análise, as gramáticas, como vocês viram em sintaxe, são pessoas que estão comprometidas com determinado poder, né? São pessoas, como você diz, em geral brancas, em geral de uma determinada classe social. Se a gente pensar, por exemplo, Teófilo Braga, se não me engano, que era um crítico literário de grande renome, ele foi presidente de Portugal. Depois que Portugal conhece em 1910, a República é proclamada em Portugal. Portugal é reino até 1910. Então, esses intelectuais também estão comprometidos com o poder. E eu falei do Fidelino Figueiredo. Ele era um intelectual, um professor universitário de vanguarda, mais à esquerda, e é exilado depois em face das suas restrições ao governo ditatorial. Então, ele instaura um novo modo de enxergar as coisas. Então, vocês percebem que há também uma questão ideológica por detrás desses embates, desses debates críticos, desses debates analíticos. Tá? Então, a gente também não pode ser ingênuo. Eu não vejo essa perspectiva política dentro da literatura. Não, ela existe, tá? Ela, por vezes, pode estar bem escamoteada, tá? Ela não precisa estar necessariamente declarada, mas ela existe. E é isso que você também deve ter detectado a partir da leitura e a partir da explanação que eu fiz. Tá? E o texto literário tem esse compromisso, né, implícito. Tá? Essa questão, só assim para concluir, ela me chamou muita atenção logo na segunda página, que a senhora também leu esse trecho, né? Que diz que a literatura ela era tida como a tradutora da consciência coletiva, da marcha da civilização. Aí quando eu li isso, eu falei, quem que era considerado civil? Quem eram os cidadãos de bem, né, daquela época? Então eu fiquei pensando que existia um recorte muito forte, né? Eu fiz semestre passado a disciplina de educação das relações étnico-raciais. Então também existe um recorte não só de gênero, de sexualidade, mas de raça também muito forte. Enfim, mas eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Quem eram os civis e quem lia essa literatura, né? A quem alcançava. Enfim. Aí, Davi, e quem assistiu, eu estou me lembrando das falas da Vanessa na mesa. Coisas que, por exemplo, eu nunca tinha pensado. Por exemplo, a Bertoleza, do Cortiço, o romance do Aloysio Azevedo. Ela foi vítima, ao final, vamos dizer assim, ela comete suicídio porque antes ela sofreu uma violência pelo fato dela ser mulher e negra. Tá? Então, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Não tinha mesmo, mas em face dos conhecimentos que a Vanessa tem, a gente acaba pensando. Vamos para a literatura portuguesa. Um texto como Os Maias, do Eça de Queiroz. Não sei se vocês leram, mas existe também uma minissérie muito bem feita no Brasil. Talvez vocês conheçam, quem não conheceu, vale a pena, tá? Existe uma das personagens, a Maria de Montfort, que é mãe do casal de filhos que vai ter uma relação incestuosa. Tá? A Maria de Montfort, ela é chamada de a negreira, não porque ela seja negra, mas porque o pai veio para o Brasil, foi traficante de escravos. Então vejam como essa mulher também é desqualificada, não só porque ela é mulher, mas porque ela é filha de um sujeito que deve ter saído de Portugal para ingressar no tráfico por conta de uma situação financeira outra. Então, a questão social também vai se abater sobre essa mulher que vai ser tratada de negreira. Tá? Então, a gente começa a perceber com o olhar de hoje.
com a partir da crítica feminista, a partir da crítica dos estudos pós-coloniais, nós conseguimos enxergar essas nuances que, algum tempo atrás, por exemplo, quando eu fiz graduação na década de 1980, eu estudei a graduação de 86 a 89, não havia essas perspectivas no Brasil. Elas já existiam fora do país, mas elas não tinham ainda ingressado nos estudos na graduação brasileira. Tá? Então, vejam, a perspectiva teórica, ela também vai sofrendo mutações graças ao enredor e ao modo como essas relações vão se alterando, vão se transformando. Então, hoje nós podemos ler essas mulheres, como bem fez a Vanessa lá, ela leu a Bertoleza, ela leu a Sinhazinha, e ela leu a Ana, tá, do Lavoura Arcaica, mas nós podemos ler outras personagens, tá? Eu estou lendo com uma aluna minha, do mestrado, ela é indígena, a Iracema dentro do Iracema, né? O livro do José de Alencar, uma perspectiva feminista e indígena, né? Fora daquele lugar de nascimento de uma nação, união das raças e coisa que o vale. Tá? Então, vejam que a perspectiva teórica ela também nos ajuda a fazer outras leituras que fogem daquela pré-estabelecida, daquela ajuizada há tempos atrás. É isso também que eu quero que vocês percebam, né? A leitura dos textos literários que nós teremos diante de nós. Tá? Bom, professora, então, deixa eu ver quem é. Durante essa reflexão que você e o Davi estavam fazendo, principalmente a sua fala, eu me lembrei de um tempinho atrás que o Machado de Assis estava sendo cancelado nas redes sociais. E chegou na época assim que eu acabei discutindo com uma pessoa, porque quando a gente está na graduação de letras, a gente não lê o texto só como texto, a gente critica ele, a gente faz uma análise toda nele. Pelo menos isso foi o que eu aprendi. Então, teoricamente, as pessoas que leem um texto não têm a mesma visão que a gente tem. E vendo essa discussão de vocês, me lembrou muito que esse cancelamento do Machado é uma visão muito clara desse novo espírito, desse novo instinto que a gente estava falando, desse instinto de patriotismo. E é muito legal ver como que está acontecendo agora, presenciar tudo isso agora. E, inclusive, Lara, o cancelamento do Machado. O Machado, ele foi vamos dizer assim, se descobriu uma nova faceta do Machado, um homem negro. Vocês devem ter visto fotos que foram descobertas, acho que na Argentina, se não me engano, eu vi uma vez. Ele era um sujeito negro. Então, veja, nós podemos até reler o instinto de nacionalidade hoje a partir dessa descoberta de um Machado negro, tá? Quer dizer, você lá não está escrito necessariamente isso, assim, jogado na cara da gente, mas você fala, cara, ele está pensando numa nacionalidade que o inclui, que inclui os sujeitos negros, que inclui os sujeitos que não são filhos só do europeu português branco. Tá? Então, cancelar esse sujeito, por quê? Tá? Ou então, as leituras que você pode fazer das personagens femininas dentro, por exemplo, da obra dele. Algumas nuances que às vezes passaram percebidas, mas que se você centrar o foco, você fala, não, aqui ele já está fazendo uma crítica. Ou então aqui, ele já está colocando a mulher num outro lugar que, em geral, dentro dessa literatura do século XIX, a mulher não tem. Então, você consegue enxergar criticamente esse sujeito. Tá? Então, vejam que essa cultura do cancelamento ela tem que ser bastante, vamos dizer assim, discutida e criticada, não na medida em que eu vou deixá-la ao largo, mas o que significa cancelar? Quem eu estou cancelando? O que eu estou cancelando? Eu li o texto dele para poder cancelar? Porque tem gente, eu acho
péssimo. Eu gosto de fazer isso. Sai uma notícia, eu leio os comentários. Eu falei assim, gente, essa besta ou essas bestas sequer leram o que foi noticiado, não leram o livro, não assistiram ao filme, não assistiram à exposição e estão falando essas bobagens, né? Eles ouviram o galo cantar em algum lugar, tá? Então, e aí começaram a escrever isso. Então, eu tenho que ler o texto. Aí, se eu quiser continuar cancelando o Machado, ou quem quer que seja, se nós estivermos num fórum como nós estamos aqui, tá? Vamos ter que me dar razões para isso. Ah, porque eu não gosto? Tudo bem, mas porque eu não gosto neste momento não me interessa, tá? Então, essa é a grande questão, Lara. É preciso ler o texto, é preciso reavaliar as perspectivas teóricas a partir das quais estão sendo relidas esse sujeito, né? Porque é diferente o modo de ler o Machado lá do século XIX, começo do século XX, hoje, como nós lemos o Machado. São leituras complementares. Eu não posso também apagar esses sujeitos que deram visibilidade a um cara, veja, da visibilidade a um sujeito negro no final do século XIX. Esse sujeito está num lugar de poder como a Academia Brasileira de Letras. Então, vejam, isso é significativo na história dele, tá? E quem ele foi nesse lugar. Cancelar esse sujeito? Complicado, não, Lara? Né? Posso não gostar de alguma coisa que ele escreveu, posso achar meio cansativo, tá? Às vezes, e também desadequado para determinados leitores, determinada faixa etária, mas cancelar, não. Aí a gente vai ter um grande problema dentro da história literária e dentro da história de constituição desse país mesmo, tá? Voltando ao instinto de nacionalidade. E em Portugal, a mesma coisa. Pois não, Davi? Prof, eu achei muito legal o que a Lara falou. Teve uma hora que são questões que voltam, né? Então, o texto ele volta e tal. E lembrei do texto, porque ele fala no final, né, professor, desse regresso. Então, a nova filologia e tal, e dessas, que nem a senhora falou, o caráter transformativo, como as discussões também se transformam, enfim. Eu achei muito interessante que a Lara trouxe isso e tem, de certa forma, um respaldo também. O texto faz isso, né? Ele traz de volta essas questões. Sim, o texto, isso está no texto, isso não está necessariamente na crítica. Se você retorna ao texto, você descobre tudo isso. Porque não adiantaria nada haver uma crítica, por exemplo, pós-colonial, tá? Se não houvesse um texto para eu perceber, para aquele sujeito que cria a crítica perceber. Como você vai? Então, é o que eu sempre digo para vocês, gente. A crítica vem depois do texto. A crítica não precede o texto. A crítica, a teoria, ela vem do texto. O texto é o que existe antes. E é nisso. Porque senão, textos. Vamos lá. Eu acho que vocês têm passado por isso. A gente lê vários textos de teoria e crítica literária. Homero é um dos sujeitos que mais aparecem, com a Ilíada e com a Odisseia. Você fala, porra, cara, talvez esse sujeito nem tenha existido fisicamente, talvez ele seja um conglomerado de poetas que depois alguém juntou, e esse sujeito, vamos tratá-lo como sujeito, ele é dito até hoje. Por quê? Ele tem ainda o que dizer. O texto tem o que dizer. A Odisseia, a Ilíada, ainda tem o que nos dizer. Senão, ele não seria uma referência, tá? E vamos cancelar Homero? Não, não. Da minha parte, não, tá? Enquanto eu estiver por aqui, ele continua sendo, vamos dizer assim, pauta para discussões. E vocês devem notar que textos, às vezes, os mais vanguardistas possíveis, o Homero está lá. Ainda que seja para dizer contra ele, mas ele está lá. Tá? Porque não é porque o texto contra-argumenta em desfavor do Homero, mas ele precisou do Homero para estabelecer o seu argumento. Portanto, é necessária a presença dessas epopeias ainda. Então, vejam, tá? Homero ainda tem o que nos dizer, Kafka ainda tem o que nos dizer, tá? Muitos, Machado de Assis tem que nos dizer, Camões, o Padre Antônio Vieira, tá? Eles têm ainda o que nos dizer, tá? Talvez, às vezes, até muito mais que alguns escritores contemporâneos, que entram e saem do catálogo, né? E são esquecidos, né?
Então, a gente tem que refletir acerca disso, tá? Professora, Pois não, Thaís. falando sobre essa questão, a gente falou bastante do Machado aqui, e que como Pois foi não. uma das primeiras obras que eu li, assim, me marcou bastante. Eu tinha até conversado com a Lara sobre essa questão de cancelar, né? Veio muito essa onda de cancelar autores, artistas, etc. Mas aí entra naquilo que a gente estava conversando e que você falou no decorrer da aula. Também, por mais que você não goste de alguma coisa, você não tem que ir muito pelo o que o autor quis dizer. Eu acho que a gente tem que ir pelo que a gente tira daquela obra. A gente estudou com o Flávio a obra do Machado de Assis, né? E a gente estudou muito a questão da Capitu. Como ela é o centro da obra, né? Como o Bentinho, ele exerce só ali a função de narrador e de personagem linear, praticamente. E que quando ele toma uma atitude, não é nem porque ele teve uma onda, mas sim porque o patriarcado deu poder a ele de escolher o destino da esposa. Sim. Né? Porque se o poder tivesse com ela, Thaís, ele não ia ter muito problema com isso, tá? Eu acho que a maioria já leu Dom Casmurro aqui, se não todos. Quem mandava na casa dele era a mãe, não era? Ele já não tinha problema com o poder feminino dentro da casa. Se ele pudesse deixar as coisas pela Capitu, certamente ele deixaria. Então você vê os inflexos, tá? O paradigma estabelecido por uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que o poder masculino ele tem que continuar vigente. E o Machado também ele vai até um ponto, né? Eu imagino que as circunstâncias históricas mesmo e culturais limitem esse alcance, mas ele lança vamos dizer assim, ele lança essa dúvida, né? Esse Bentinho sei lá, é uma personagem plana, como você disse, mas ele poderia muito bem ter deixado a Capitu tomar conta das coisas, né? A vida dele talvez fosse muito melhor, né? Então, eu acho que a gente também pode ler, é lógico, eu estou fazendo aqui um comentário sem um estofo teórico, tá? Mas é matéria para reflexão, tá? De nós todos, professores e futuros professores, ou pelo menos pesquisadores do texto literário, ok? Então, bom, se não houver por enquanto mais nenhum questionamento, né, eu vou deixá-los por esta manhã, tá? E voltaremos na próxima segunda, tá? Eu não fiz chamada, gente, porque assim, eu acho complicado. Eu vou pôr a presença no dia em que eu fui fazer a avaliação. Quem não entregar a avaliação fica com falta, tá? E eu vou perceber que talvez, porque vocês devem ter lido, saiu uma resolução, né? Não sei se vocês tiveram acesso, é bom que vocês tenham acesso, só para finalizar, a todos os documentos que estão sendo postos acerca das aulas, para que vocês saibam também dos seus direitos, tá? Porque é uma época de exceção, então a coisa da falta, eu só reprovo e reprovei pessoas no semestre passado que realmente não apareceram, tá? Que não entregaram exercícios, mas a oportunidade foi dada. Então, não se preocupem com isso, tá? Mas se alguém quiser fazer alguma reclamação, estou à disposição, ok? Tá? No mais, eu desejo a todos uma ótima semana, bom trabalho, tá? E estou à disposição para qualquer indagação que seja no e-mail online, tá bem? No mais, prazer em revê-los, pelo menos aqui online, tá? E boa semana para vocês, tá bem? Igualmente, Pro. Até mais. Obrigada, eu agradeço todas as manifestações. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Boa semana. Tchau. Tchau.